Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um Café com Pão do Céu. Hoje, de uma maneira diferente, eu quero compartilhar a fé com você de algo poderoso que está ocorrendo no Brasil. Dada essa circunstância política que vive a nossa nação brasileira, as igrejas evangélicas e católicas, de um modo geral, iniciaram um processo tremendo de avivamento espiritual. Nunca buscamos a Deus de uma maneira tão forte como agora. Cadeias de oração, correntes de oração, jejum. Enfim, o brasileiro está buscando a Deus de uma maneira extremamente forte, angustiado com o que se avizinha na possibilidade de um governo petista, o que nós não queremos. Por quê? Porque essa circunstância se estabelecendo é uma abertura que essa nação vai dar para que não o evangelho seja pregado à vontade, mas a possibilidade de termos limitações para pregar o evangelho. Porque o candidato que ora se apresenta do lado esquerdista claramente vem falando sobre a necessidade de conversar com pastores e com padres, porque o propósito dele é criar limitações, cercear as redes sociais, que é dar, segundo ele, limites às redes sociais, quando na verdade isso é censura prévia. Ideologia de gênero está para ser liberada sob esse governo esquerdista de uma maneira absurda. Coisas que os senhores acompanharam nos noticiários de excesso de liberdade. Nós não temos nada contra nossos queridos homossexuais. Aliás, há muitos deles que eu os amo de uma maneira tremenda. Quando eu digo muitos deles, são dos que eu conheço. E tenho um carinho especial por eles, por todos eles. E os que me conhecem sabem que eu sou sincero nesse sentido. Mas o que nós não podemos é implantar nesta nação uma obrigatoriedade, porque daqui a pouco seremos obrigados a ser homossexuais. E uma das coisas importantes que nós temos visto é que o indivíduo que está se candidatando para o governo representando a esquerda, ele claramente já fala sobre que influência ele está. Ele nega com a boca, mas ele faz exatamente aquilo que Provérbios ensina sobre a impiedade de alguns homens, onde eles, na verdade, negam com os lábios, mas acenam com os pés. Ou o contrário, concordam com você com a boca, mas negam mexendo os pés. São pessoas falsas. E esse candidato da esquerda que ora se apresenta de bonzinho para alguns. Para você ter uma ideia, nós temos igrejas no Nordeste, no interior do Nordeste. Em alguns lugares do Nordeste, as pessoas estão sendo perseguidas porque vão votar em Bolsonaro. Sim, cidades que são governadas por petistas, a população que apoia o PT está já se levantando contra igrejas evangélicas, já está se levantando contra o povo de Deus porque apoia Bolsonaro. E você não imagina o absurdo que alguns deles têm falado contra nossos pastores, contra nossos líderes, contra nossos irmãos. O constrangimento que nossos irmãos, pastores, líderes no interior do Brasil estão passando por defenderem sua fé e defenderem o voto em Bolsonaro. Uma coisa absurda está acontecendo nesse momento no Brasil, e é por isso que eu te conclamo a orar, a buscar a Deus, porque agora não é uma luta simplesmente política, se tornou uma guerra santa.
E eu preciso que você busque a Deus para que esse Brasil não esteja sob o governo esquerdista. Socialismo, que na verdade é um comunismo oculto. Então, eu tenho aqui na palavra de hoje o testemunho de um amigo meu, Alberto Savassini. Dentre os vários amigos que eu tenho na América Latina e na Europa, um deles, Alberto Savassini, é líder de IDEA, que é Iglesia Dios es Amor, em Buenos Aires, na região de Mataderos. Ele tem um testemunho muito forte para nós, para você que me ouve aqui no Café com Pão do Céu. Ele compartilha a dificuldade por qual sua nação está passando após cometer um equívoco de votar no presidente que lá está, Alberto Fernandes. E Savassini compartilha algo muito forte, porque os argentinos tinham um governo anterior de Rogério Macri, que, claro, ele teve pouco tempo para fazer as mudanças necessárias em seu país para tirar sua nação das dificuldades que o kirchnerismo colocou-os. Mas não conseguiu. E logo em seguida, os argentinos resolveram devolver o governo para a esquerda. E hoje, o país está em muitas e sérias dificuldades econômicas. O índice de pobreza naquele país aumentou de uma maneira absurda. Enquanto no Brasil, o índice de pobreza cai, a economia melhora, os empregos voltam. Na Argentina, tudo ao contrário. E eu quero, antes de você ouvir a palavra de Alberto Savassini, eu quero te conclamar a buscar a Deus todos os dias por essa nação. Reserve horários específicos. Jejue pela nação. Todas as igrejas evangélicas do Brasil, todas as grandes lideranças evangélicas do Brasil estão convocando dias especiais para jejum. Um para o dia 9, outro para o dia 12, outro para o dia 22 de outubro, outro para do 3 a 30 de outubro, jejuando todos os dias, 12 horas. Enfim, uma coisa maravilhosa está invadindo essa nação, acerca do poder de Deus, uma busca tremenda para que Deus intervenha nessa nação e não permita que essa nação caia na mão do comunismo pintado de socialismo. Então, ouça o testemunho desse meu amigo Alberto Savassini, de Buenos Aires. E antes de tudo, um bom dia para você. Continua comigo aí. Siga aí o testemunho de Alberto Savassini. Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Alberto Savassini, eu sou argentino. Peço desculpas por meu portunhol, mas eu tenho a necessidade de fazer esse vídeo. Eu sei que nos próximos dias vocês lá no Brasil têm uma escolha, né, entre o Lula e Bolsonaro. Eu acho que tem muita gente que fica talvez decepcionada com alguns aspectos da política de Bolsonaro. Nós que na Argentina vivimos essa situação quando foi Macri o nosso presidente, e ele hizo coisas muito ruins, muito erradas, e muita gente tentou ir embora dessa escola. E muitos voltaram ao populismo, né? Voltaram ao governo do kirchnerismo. Mas deixa eu falar uma coisa. A pior escolha que a gente fez aqui na Argentina foi voltar para esse governo
satânico, esse governo diabólico, esse governo que não tem a ver com o pensamento político e não tem a ver com um pensamento econômico apenas. O problema desse governo, desse movimento globalista, é a expulsão de Deus de nossas vidas. Eles se intentam tirar fora a Deus de nossas famílias, de nossas escolas, de nossos organismos. Eles estão tentando imponer um ateísmo explícito, eles estão tentando imponer um anticristianismo por causa do aborto, ideologia de gênero e tanta porcaria que vem com isso. Então, muitas vezes eu lembro quando o povo de Israel estava no meio do deserto e eles queriam voltar para o Egito, eles queriam voltar para trás, mas deixa eu falar uma coisa, pastor, eu tenho 30 anos de pastor, para trás não tem nada bom, no Egito não tem nada bom, o populismo não tem nada bom, Lula e todo o seu séquito de delinquentes não tem nada bom. Se você tem valores cristianos, você não pode respaldar com seu voto a esse delinquente. Você tem que ensinar a sua comunidade, a sua congregação, a que com o voto, com o sufrágio, não sei qual é a palavra em português, não possa respaldar a essa gente. Por favor, ainda que você não esteja completamente de acordo com Bolsonaro, não permita que o Brasil volta à miséria do populismo. Não estou falando apenas de miséria em termos econômicos, sino fundamentalmente miséria em termos espirituais, em termos morais, em termos de valores, em termos de princípio. Pense bem, ore, jejue, mas não respalde esse governo satânico, diabólico. Não respalde isso. Envio um abraço desde a Argentina e meu compromisso para orar pelo Brasil, que hoje é o país que está sustentando aqui no área de Latinoamérica, sustentando os valores, os princípios e, fundamentalmente, a nossa fé. Deus te abençoe.